Fala, jovens! Hoje eu quero apresentar para vocês 3 coisas que vocês precisam entender antes de iniciar no mundo dos investimentos, principalmente no mundo das criptos. Então, vem comigo para a tela. Número 1, e é sobre inflação. Para isso, eu trouxe o conceito da escola austríaca, que diz que a inflação ocorre quando há um aumento de quantidade de dinheiro na economia que não é sustentado pelo aumento equivalente na produção de bens e serviços. Em outras palavras, é o aumento da base monetária. O quanto de dinheiro está entrando dentro da economia, sem o correspondente produção de bens e serviços. Para isso, eu trouxe um gráfico M2 que representa justamente isso. Aqui está o gráfico do M2. Como você pode ver, é um gráfico exponencial e esse gráfico indica a inflação real no Brasil. Vamos dar uma olhada no gráfico do M2 aqui na tela. Eu peguei como exemplo janeiro de 2023 a janeiro de 2024, só para a gente ter uma ideia do valor real da inflação, né? Então, a gente estava em janeiro de 2023 com um montante de 5 trilhões e em janeiro de 2024 a gente foi para quase 6 trilhões, ou seja, 1 trilhão a mais de dinheiro jogado na economia. E isso representa uma inflação real, não aquela medida pelo IPCA, de 16%. Isso significa que se você não tem nenhum ativo que renda mais do que 16%, mais do que esse valor de quase 17%, o seu dinheiro vai estar sendo corroído, você vai estar perdendo o poder de compra, certo? Só para a gente concluir, aqui de janeiro de 2024 até agora, a gente está com um valor de quase 14%, certo? Então, tu vê a importância de a gente proteger o nosso capital. Número 2. Agora que você já sabe o conceito de inflação e entende como ela funciona, você precisa entender como proteger o seu capital. Eu aposto que você já viu esse tipo de conteúdo, onde eles mencionam que você deve diluir o seu capital para diminuir os riscos. Mas entenda, se você coloca parte do seu capital em fundos imobiliários, renda fixa e ações brasileiras, você não estará diminuindo os riscos. Na verdade, você estará 100% na moeda real, você estará 100% exposto à inflação e você ainda estará pulverizando seus possíveis ganhos. E é por isso que você deve, então, colocar o seu patrimônio em moedas fiat mais fortes que o real. Eu trouxe como exemplo o dólar. O dólar é uma moeda fiat, uma moeda fiduciária, né? Antes que você me pergunte, moedas fiduciárias são moedas que não possuem lastro. Então, colocando o teu dinheiro, uma parte do teu dinheiro, em uma moeda mais forte que o real, você está protegendo parte do seu capital da inflação do Brasil. O outro exemplo que eu trouxe aqui são criptoativos, que eu explicarei mais para frente. Só um detalhe: existem outras maneiras de proteger o nosso capital, mas o grande objetivo aqui é falar que moedas fiduciárias, moedas fiat como o real, são moedas que estão sujeitas à impressão massiva de dinheiro por parte dos governos. Nós estaremos sujeitos às políticas monetárias dos governos. Enquanto que criptoativos, e eu coloco ênfase no Bitcoin, ele tem uma ideia contrária a isso, uma moeda com tokens limitados e que limitem essa inflação que corrói o nosso poder de compra, corrói o nosso patrimônio. Para resumir o número 2, eu trago então uma tabela com uma comparação resumida entre a moeda fiat e os criptoativos. E entenda que criptoativos, principalmente com o Bitcoin. Então você pode pausar o vídeo e ler com calma as principais diferenças entre esses ativos. E por fim, o número 3 e mais importante. Saiba o que você está fazendo. Entenda exatamente o que você está fazendo. E por isso que eu trouxe essa frase do Warren Buffett, que diz: o risco vem de não saber o que você está fazendo. Como exemplo, algo mais recentes, eu trago o exemplo da esteticista, da suposta esteticista, né, que ela não tinha o curso, ela não era uma profissional e mesmo assim ela atuou como se fosse. E qual foi o risco? A morte desse rapaz. Voltando para o mundo financeiro, eu gosto de trazer como exemplo essa negociação, onde um player fez a compra de Ethereum a um valor de $3.500
num total aí de quase 10 milhões e acabou fazendo a venda no prejuízo, prejuízo de quase 4 milhões e acaba comprando novamente, o que mostra que ele não sabe muito bem o que está fazendo. A título de curiosidade, eu apresento gráficos que faz parte desse número 3, que você vai precisar ter algum tipo de conhecimento, e eu trago aqui o gráfico do par dólar em comparação ao par real, e esse gráfico representa quando há um aumento, significa que esse par dólar está se valorizando perante a moeda real, e o contrário é verdadeiro. Quando real em comparação ao dólar e esse gráfico está caindo, significa que o par real está se desvalorizando ao dólar. Ou seja, você quer estar posicionado em um par que esteja se valorizando e não esteja se desvalorizando, como é o caso do par real perante o dólar, que desde quase 2012 vem se desvalorizando, parecendo uma shitcoin, como a gente conhece. Eu vou mostrar um gráfico de uma shitcoin e talvez fique mais fácil. Aqui está o gráfico de uma shitcoin. Perceba que ela só se desvaloriza ao longo do tempo. E você não quer estar posicionado nesse tipo de par. Concluindo e recapitulando, número 1, entenda sobre as moedas, entenda sobre a inflação. Número 2, proteja o seu capital. E número 3, mais importante, entenda sobre o mercado. É por isso que eu trouxe essa imagem, que no mundo dos investimentos, os grandes players são considerados baleias, tubarões, e você é considerado uma sardinha ou uma rêmora, como nessa imagem. Se você gostou desse conteúdo e ficou até aqui, deixa o like e até a próxima.